Olá, sejam bem-vindos. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que trata dos conteúdos da doutrina espírita baseados no Evangelho de Jesus, em seus exemplos e seus ensinos. Durante 15 minutos estaremos em sua companhia. A União Municipal Espírita de Caxias do Sul nos oferece para o diálogo de hoje o texto Edificação do Reino, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para nos ajudar a interpretar o texto proposto, a nossa convidada é a Karina Kissini, colaboradora do Movimento Espírita na Serra Gaúcha. Seja bem-vinda, Karina. Boa noite, Vanderlei. É uma alegria muito grande estarmos aqui em mais um programa Palavras Consoladoras e uma boa noite aos nossos queridos ouvintes. A mensagem alerta para o despertamento do reino divino e que a concretização estabelecendo alguns caminhos para a edificação do reino e a realização que está em nós. Quais as principais condições para o estabelecimento do reino em nós? O reino dos céus, ou o reino de Deus, é uma conquista interior de cada um de nós. E essa conquista, ela se verifica à medida em que nós vamos percebendo isso através das nossas vivências e da nossa percepção de que nós somos espíritos transitórios, espíritos que estamos num período de tempo aqui na Terra e que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Ou seja, nós estamos aqui para o aprendizado constante, através da convivência com todos os nossos irmãos, com os nossos afetos e desafetos. E essa conquista do reino dos céus, ela não exige muito de nós. Ela pode ser realizada através das pequenas tarefas, das pequenas conquistas no nosso dia a dia. Muitos pensam que esse reino dos céus é algo inatingível, o que não é verdade, é algo que todos nós podemos sim concretizar dentro dos nossos corações. Mas há que termos boa vontade, disposição para que esse reino dos céus, ele realmente se edifique em cada um de nós, nos nossos corações. Poderia explicar ou conceituar o que é o reino dos céus segundo a doutrina espírita? Sim, poderíamos sim. Na realidade, isso demanda muito mais do que esses nossos 15 minutos para a gente falar sobre o reino dos céus do ponto de vista da doutrina espírita. E nós temos que sempre lembrarmos do Mestre querido, do Mestre Jesus, que nos dizer dos benfeitores amigos é o nosso modelo e guia, é o Espírito mais perfeito, é o Espírito perfeito que esteve entre nós, e ele veio com a tarefa de nos ensinar a lei do amor. E por diversas vezes dentro do Evangelho, nós percebemos o quanto Jesus falava do reino dos céus, do reino de Deus, dessa conquista pessoal de cada um de nós, e é uma conquista pessoal e intransferível. Então, nós vamos sempre nos colocar que a doutrina espírita, ela tem o seu tríplice aspecto, o aspecto religioso, filosófico e o aspecto científico. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, nós estamos abordando o aspecto religioso da doutrina espírita. E nós vamos, então, perceber que Jesus veio nos trazer o código de conduta moral, o código de conduta pelo qual nós atingiríamos o reino dos céus através da vivência da lei do amor. Então, nós somos espíritos reencarnados, nós estamos numa reencarnação. Essa reencarnação tem um propósito de nos fazer crescer, de nos fazer evoluir,
E é através dessa reencarnação em que há o esquecimento do nosso passado espiritual e que nós voltamos, então, a um corpo de carne, recebendo as experiências necessárias para a nossa evolução. E nessa caminhada, nessa trajetória, esse reino dos céus ele começa a ser construído. E para ele ser construído, há que nós nos autoconhecermos, conhecermos as nossas limitações, as nossas imperfeições, percebermos quem nós somos, tudo aquilo que nós ainda precisamos melhorar, por que nós estamos num determinado corpo físico, numa determinada família, num determinado ambiente de trabalho, numa cidade, enfim, todo um contexto que envolve a todos nós. Isso é importante para que a gente possa entender esse processo de edificação do reino dos céus. Porque o nosso objetivo é sempre da felicidade. Nós reencarnamos para sermos felizes. Nós não reencarnamos para sofrer, porque nós temos que lembrar que Deus é um Pai de soberana justiça e bondade, e Ele quer um bem a todos os seus filhos. Então, todas essas questões de natureza filosófica, quem nós somos, para onde nós vamos, de onde nós viemos, a doutrina espírita vem nos colocar, vem nos orientar, vem nos ensinar. E também nós temos que saber que o espiritismo é a doutrina dos espíritos. Foram os ensinos dos espíritos trazidos através da mediunidade e na organização de Allan Kardec que veio nos trazer uma série de esclarecimento a respeito do nosso objetivo aqui na Terra. Então, essa edificação do reino dos céus, ele vai se dar no momento em que nós começarmos a percebermos que nós temos que mudar, que nós temos que sermos mais fraternos, mais amorosos, e que nós temos que perceber que nós estamos aqui com vistas ao nosso aprendizado, que não temos que nos ligar tanto às questões terrenas, que temos que buscar mais as questões espirituais, mais a vinculação com a espiritualidade, mais a vinculação com Deus, mais a vinculação com os ensinos de Jesus. Diante de tudo isso, e nós procurarmos sermos cristãos, nós vamos, a cada momento, edificarmos o reino de Deus dentro dos nossos corações. Porque o reino de Deus é um reino de consciência, e a consciência é um estado de alma. E esse é um despertar de cada um de nós, em cada momento diferente, não existe uma regra, porque cada um tem o seu despertar. E aqui a gente pode lembrar de uma grande figura que nos ensinou tanto, que foi Paulo de Tarso. Então, no momento em que ele vê Jesus na estrada de Damasco, ao despertar de Paulo de Tarso para a edificação do reino dos céus dentro dele. Então, naquele momento, ele começa a fazer tudo o que ele pode para ser um verdadeiro cristão. Não é muito fácil, né, Karina? Que tipos de desafios podem ser encontrados pelo discípulo que deseja alcançar o reino dos céus e quais os esforços necessários para que isso se torne uma realidade? É uma tarefa do dia a dia, é uma tarefa diária. É difícil? Não dá para dizer que é fácil, mas precisa, em primeiro lugar, que nós tenhamos boa vontade para edificarmos o reino de Deus dentro dos nossos corações. E essa edificação, como falado anteriormente, ela começa quando nós começamos a implantar o evangelho nas nossas vidas, quando a gente começa a seguir mais Jesus, quando a gente começa a entender mais a lei do amor, porque nós ainda somos muito imaturos com relação a esse entendimento do que realmente seja a lei do amor. Então, nos faltam muito elementos na nossa caminhada. Mas eu diria que o maior desafio somos nós. É nós vencermos as feras que ainda habitam dentro de nós. Porque a gente ainda tem muito da questão instintiva, e a gente ainda está engatinhando na busca das nossas virtudes. Então, eu diria que o maior desafio ainda são as nossas imperfeições, somos nós, vencermos a nós mesmos. E à medida em que a gente faz esse autodescobrimento, e a gente começa a ter essa percepção de que nós somos esses seres ainda imperfeitos, mas com todas as
características e com todos os elementos e com todas as ferramentas para a gente vencer a nós mesmos. Então, é uma questão de escolha, de livre-arbítrio e de cada um de nós. Então, a caminhada é intransferível e não tem nenhuma receita. A gente tem que procurar estudar o Evangelho, ter esse livro como um livro de cabeceira. Nos momentos de aflição, a gente procurar, através da prece, dessa conexão com Deus, buscar forças para superar as nossas dificuldades, as nossas limitações, e a gente vai ver que com uma cota de boa vontade, perseverança, a gente vai conseguir, sim, essa edificação do reino dos céus nos nossos corações. Mas isso é uma caminhada diária, uma caminhada que não é fácil, mas que é possível para todos nós. Perfeito. O estado de sublimação da alma, criado por ela própria, através de reencarnações incessantes como tu colocaste, o reino de Deus é conquista individual, como também colocaste. É intransferível. Né? Somente ajudando, amparando, consolando, né, instruindo-nos, edificando e servindo sempre, cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Sabendo que no mundo íntimo da criatura originam-se todos os princípios bons e princípios maus, as nossas sombras, os nossos defeitos, as nossas virtudes, né? Concluímos que o egoísmo e a ambição que nos tornarão tão infelizes devem ser substituídos pelo amor sem fronteiras, compreendendo que a vingança, o ódio, o desespero, a inveja são doenças da alma que precisam ser extirpadas. Perfeito, Karina? Com certeza, com certeza. Então, nós diríamos que se a gente pegar dentro do Evangelho de Jesus e nós perseguirmos um ensinamento do Mestre, a gente vai conseguir fazer grandes obras, grandes realizações, porque as outras vêm por acréscimo. Então, se eu quiser, por exemplo, na construção do reino de Deus, me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que começar dentro de mim mesmo, através da prática do bem, através do amor, através dessa ser cristão de fato, né? Então, quando tu falaste da questão das imperfeições e tudo das nossas mazelas, a gente vai aos poucos aprendendo e entendendo que tudo na nossa vida é transitório. É importante, e eu também me faço alguns questionamentos, por vezes, atitudes que são tomadas, às vezes, impróprias, né? E sem muito pensar. Será que a atitude ela é correta? Será que eu estou dando caminho para que o reino de Deus seja estabelecido em mim? Então, o questionamento, ele é contínuo, ele é sistemático. A crítica, ela tem que ser para nós e não para o outro. É em cima das nossas atitudes e não na visão que a gente enxerga o outro. Correto? Com certeza. E sempre nos perguntarmos se as atitudes que nós tomamos, as consequências delas, nós gostaríamos que nos fossem feitas. Então, parece algo que a gente está sempre batendo nessa questão, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, mas a gente não erra se a gente pensar nisso. Então, a edificação do reino de Deus também ela perpassa por essa questão, de que nós façamos ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, a gente já começa a ter um delineamento das nossas ações. Então, sempre ter essa análise de que, será que aquilo que eu estou agindo, a forma como eu estou agindo, como eu reajo perante as situações que a vida nos oferece, será que isso realmente está me conduzindo ao reino dos céus? Ou será que eu gostaria que as pessoas agissem comigo da mesma forma?
Então, isso já nos dá, assim, um roteiro do caminho a seguir. As vésperas de uma nova era na Terra, ela passa por um período de transição para atingir a fase de regeneração. E na doutrina espírita encontramos a orientação segura para a nossa conduta espiritual. Haja visto que os livros editados, né, escritos pelos espíritos na codificação de Allan Kardec, principalmente na obra do Livro dos Espíritos, Perguntas e Respostas, já são um belo direcionamento para uma conduta visando a vida espiritual, visando a vida do espírito. Se nós nos adequarmos, se nós perseguirmos as orientações dos espíritos, possivelmente em breves reencarnações, né, nós possivelmente vamos estabelecer o reino de Deus em nós. Agradecemos a valiosa contribuição da nossa irmã Karine Kissini. Muito obrigado, Karine. Obrigada, Vanderlei, obrigada por essa oportunidade. Então, nos despedimos dos nossos amigos e foi um privilégio estar em sua companhia. E até o próximo encontro.